Boa tarde, sejam muito bem-vindos a esse encontro com os sonhadores, né? Eu vou hoje falar sobre sonhos, vou falar sobre a magia da vida, vou falar como que a gente consegue manifestar a magia que existe dentro da gente, né? E não tem nada de esotérico nisso, tá, gente? Vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer em relação a isso, e vou desenvolver esse assunto aqui no decorrer dessa aula, tá bom? E antes disso, eu quero me apresentar para vocês, quem não me conhece, meu nome é Sérgio Arantes, né? A minha trajetória, ela começou através da arte, ela começou através da expressão artística, né? Eu descobri que através das imagens, das cores, das formas, eu conseguia comunicar o meu mundo interno. E isso se transformou na minha profissão, né? Então eu fui percebendo que eu conseguia ajudar as pessoas também a encontrarem na expressão artística, na expressão criativa, um canal para a voz interna delas, né? E com isso elas se conectavam com um espaço da alma que não é que está perdido, mas que às vezes está meio escondidinho, né? Às vezes é um espaço que fica, que não consegue se manifestar muito nessa vida tão concreta que a gente vive, né? Então, o que eu faço é isso. Só que isso migrou para o trabalho de autoconhecimento. Então, hoje eu trabalho com oficinas de arte-terapia, com a psicanálise dos contos de fada, com a psicanálise dos sonhos, né? E isso foi tomando um espaço cada vez maior para mim, né? Então, como que eu faço isso? É através do universo simbólico, né? Então, o universo simbólico, ele se manifesta de muitas maneiras na vida da gente, né? Opa, vamos fechar o áudio aqui, gente. Deixa eu, vamos fechar o áudio, por favor, só para não atrapalhar muito aqui, tá bom? Então, como que eu faço isso? Buscando no universo simbólico metáforas que as pessoas acabam se relacionando com seus momentos pessoais, com suas emoções, né? E essas metáforas, elas vêm através de sonhos, elas vêm através da própria arte, elas vêm através de filmes, de histórias, de mitos, de contos de fada, né? Então, basicamente, o que eu faço é isso, é explorar o inconsciente através dessas manifestações, e a partir do momento que a gente traz essas manifestações à tona, a gente trabalha esses símbolos para transformar questões da vida pessoal, né? E qual que é a minha base de estudo, né? Então, eu trabalho com arte-terapia, né? Com oficinas de arte-terapia, eu faço psicanálise, eu estudo muito, muito, muito a psicologia analítica, Marie-Louise von Franz, Jung, Hillman, gosto muito, mas muito mesmo, do trabalho de Joseph Campbell, né, que apesar de não ser da área da psicologia, foi um contato que eu tive que me despertou para o mundo simbólico, né, e Mircea Eliade, é muita gente, né? Você sabe que eu entrei em contato com o mundo simbólico por causa do meu nome, né? Porque o meu nome ele vem da mitologia greco-romana, né? Então a deusa grega é Deméter, meu nome Ceres é o nome romano da deusa grega Deméter, né? Então eu muito nova, eu entrei em contato com a história de Ceres, né, com o mito de Ceres, e eu fiquei apaixonada por mitologia, né? Então eu comecei a estudar símbolo há muito tempo. A primeira vez que eu li Mulheres que Correm com os Lobos, eu tinha 16 anos. Então são 40 anos estudando o símbolo, me aperfeiçoando, né? Me aprofundando cada vez mais nesse universo e usando esse conhecimento para transformar a vida concreta da gente, porque também autoconhecimento só por reflexão não leva muito a gente a lugar nenhum, né? Então eu gosto de transformar isso em questões práticas da vida, do dia a dia, tá bom? E muitas vezes eu faço isso através da arte, tá? Bom, gente, aqui o que eu quero fazer é um convite para vocês. Eu quero convidar vocês a darem essa oportunidade, né, abrirem as portas desse mundo mágico que é o nosso universo interno, para que a magia que existe dentro de cada um de nós se manifeste e que a sua magia também se manifeste, né? E daí, quando a gente fala essas palavras, assim, às vezes pode soar um pouco estranho, né? Porque, pelo menos para mim, foi um caminho que eu resisti um pouco, né? Porque eu trazia muita racionalidade para o meu estudo, né? Eu estava sempre buscando uma razão lógica para as coisas, né? Então, me abrir para a magia da vida, no meu caso, foi uma questão
de ceder aos resultados do que estava acontecendo na minha vida, né? De perceber, assim, ó, nem tudo tinha controle, nem tudo era explicado, mas muitas coisas aconteciam. E existe uma forma da gente ver o mundo que vai além da racionalidade, né? Existe uma forma da gente sentir o mundo e esse mundo se manifestar através da gente, né? E é isso que eu quero mostrar um pouquinho, que tem muito a ver também com o processo de individuação, tem muito a ver com o que Jung fala, e quem não é da área da psicologia não tem problema, eu vou falar numa linguagem bem didática aqui, tá bom? Bom, a partir do momento que eu quero me encontrar com essa magia, tá bom, sério, entendi. Eu quero me encontrar com essa magia, eu quero ir adiante, né? Como que eu faço isso? Como que eu trilho esse caminho, né? Então, eu quero dizer para vocês que só existe um caminho, que é através da sabedoria. E essa sabedoria, eu quero fazer um parênteses aqui, porque a sabedoria interna, eu quero fazer um parênteses, eu quero falar de uma fala de Jung aqui, sabe? Jung, ele dizia o seguinte, eu vi uma entrevista com ele, nos anos 50, mais ou menos, que era uma entrevista que ele falava sobre João de Barro. E o João de Barro, ele dizia assim, o João, a gente está um barulhão aqui, vocês estão ouvindo? Está uma gritaria aqui. Desculpa, mas não tem como eu evitar esse barulho aqui. E ele dizia o seguinte, que o João de Barro, ele faz o ninho dele, né? E ele faz isso com um conhecimento que é herdado para ele, né? Então, ele não aprende isso, ele não tem uma escola, ele não tem um conhecimento teórico, né? Ele aprende isso naturalmente, né? Então, é quase que um ímpeto da própria vida, da própria existência, que aquele animal consegue seguir esse caminho de construção. Acontece que, quando ele conta essa história, ele conta por quê? Porque ele diz o seguinte, que nós, humanos, nós também temos esse conhecimento herdado. Só que é um conhecimento que, às vezes, a gente não se dá conta. Né? Por quê? Porque a gente não tem esse olhar de observação distanciada que a gente tem, por exemplo, quando a gente observa um animal na natureza, né? Então, que o ser humano ele também tem esse caminho, essa sabedoria, esse conhecimento herdado pela humanidade, por toda a existência. Esse conhecimento herdado é o que ele chama de arquétipo, né? Bom, por que eu trouxe essa história aqui? Porque eu quero contar para vocês que eu acredito que o caminho para a gente se conectar com a nossa própria magia, para a gente despertar a nossa própria magia, ela vem através de uma sabedoria interna que eu comparo com a sabedoria da tartaruga, né? A sabedoria da tartaruga, para mim, ela ilustra muito bem o que a gente está falando aqui dessa afirmação do Jung, né, em relação aos nossos comportamentos herdados, né? Então, a tartaruguinha, quando ela nasce, antes mesmo dela, ela nasce, ela sai do ovinho, a primeira coisa que ela faz é caminhar em direção ao mar, né? E ela atravessa aquela faixa de areia cheia de perigos, né? A maioria morre ali, né? É devorada pelos outros animais, tal, até que ela consegue chegar no mar. E as que chegam no mar, elas se desenvolvem, elas crescem, se tornam férteis e depois, no fim da vida, o que elas fazem? Elas voltam lá para aquela praia e elas vão colocar o ovinho lá naquela praia que elas nasceram. Isso é uma trajetória, é uma trilha da vida, né? É o ciclo da vida da tartaruga. Nós também temos um ciclo de vida. E esse ciclo de vida é muito parecido com o da tartaruga, né? A gente nasce e daí a gente tem que atravessar aquela faixa de areia. Qual que é a faixa de areia? É aqui nossa vida concreta, é a nossa adaptação, é a gente porque quando a gente nasce, uma criança, ela não tem bloqueio, ela não tem nada. Ela vai criando esses bloqueios, vai criando essas limitações para se adaptar ao mundo concreto. É a formação da personalidade, né? E daí o que acontece? Nesse caminho aqui, a gente cai, a gente erra, a gente faz merda, desculpa, a gente faz besteira, a gente faz um monte de coisa, mas é o que faz a gente chegar lá no mar. E no mar é onde a gente nada para um horizonte que se expande. Quer dizer, o mar é quando a nossa consciência, ela está se expandindo, ela está crescendo. É quando nós nos tornamos férteis. E quando a gente se torna fértil, o que a gente faz? Assim como a tartaruguinha volta lá para a praia que ela nasceu, existe dentro de nós uma trilha da nossa alma que é de voltar para a nossa essência, de voltar para o nosso, que Jung chama de self.
Pensa que é como se tivesse um sol dentro da gente. É como se nós fôssemos guiados por esse sol, indo em direção a ele novamente, né? Então, esse caminho, que é um caminho de conhecimento, de autoconhecimento, é o caminho que faz a gente se conectar com essa sabedoria interna. O próprio caminho é a sabedoria interna, né? É esse conhecimento que é herdado. Bom, eu fiz esse parênteses e agora eu quero dizer para vocês o seguinte, que para a gente conseguir trilhar esse caminho, a gente passa por determinadas etapas. A primeira etapa é um despertar, porque não é assim, gente, a gente acorda um dia da vida e pensa, gente, eu preciso mudar isso, ou eu preciso mudar de emprego, ou eu acho que minha vida não está fazendo tanto sentido, eu preciso buscar algo mais espiritual, ou então, a partir de hoje eu vou ter saúde, eu vou fazer ginástica, eu vou me alimentar bem. Ah, não, agora a partir de hoje eu vou me programar para realizar aquele sonho que eu tenho tanto tempo. Então, existem momentos da vida da gente que a gente busca uma mudança, e geralmente essa mudança é um pouco brusca, tá? E essa mudança, ela não tem relação só com a vida concreta, ela tem a relação com alguma coisa que é existencial, né? Da gente se sentir completa. Então, o despertar é esse momento, é um momento que você fala, eu vou ter que me movimentar, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a trilha, quer dizer, como que eu chego nesse objetivo, né? Então, o despertar, ele traz um objetivo maior. Como que eu chego nesse objetivo, né? Através dessa trilha, né? Dessa jornada. E essa jornada é o quê? É a autoobservação, a autoexploração, né? Você olhar para dentro, porque desde que a gente nasce, a gente está olhando para fora. O tempo todo a gente está olhando para fora, está cuidando do mundo externo. Como que eu me adapto ao mundo? Como eu sou aceita no mundo? Qual é a minha turma no mundo? Qual que é a minha casa? Qual que é o meu trabalho? Qual que é a minha família? A gente vai criando estruturas no mundo. Só que agora, né, nesse momento da trilha de autoobservação, a gente vai reforçar o nosso mundo interno, né? Então, para você conseguir esse objetivo, você vai ter que olhar para dentro. E para você olhar para dentro, daí assim, como que você trilha isso? Porque uma coisa é você saber que existe essa trilha, outra coisa é saber como que eu trilho isso, né? Então tá bom, é de autoobservação, mas como que eu faço essa autoobservação? E aqui eu vou trazer Jung de novo para fazer trabalhar um pouquinho esse conceito, né? Jung dizia o seguinte, que a intuição da gente, ela não é essa intuição de tipo, vou descobrir o futuro, né? Assim, eu tenho uma intuição que aquilo tá bom, que aquilo tá mal, que aquela pessoa é legal, que aquela pessoa não é. É mais do que isso, né? Para Jung, a intuição é uma função da nossa consciência. Então, a gente precisa entender assim, que a nossa mente, a consciência da nossa mente, ela é capaz de pegar alguns estímulos externos, como eu agora, nesse momento, estou sentindo o vento do ventilador, estou ouvindo o som dele, eu estou vendo a luz ali na parede do sol batendo, que está muito bonita, né? Então, assim, são estímulos externos que a minha consciência capta e ela traduz isso e eu compreendo o mundo ao meu redor a partir disso, certo? Até aí, tudo bem. Só que acontece que existem milhares de outros estímulos acontecendo nesse exato momento que a minha consciência não está captando. E esses estímulos que a minha consciência não está captando, quem está captando é a minha intuição, essa função da minha consciência. E quando ela leva isso lá para o meu inconsciente também faz uma leitura do mundo. Ele também traduz esse mundo de uma outra forma, através das sensações, né? E o que acontece? Como que ele manda isso para a minha consciência de volta? Através dos sonhos, né? Através também de outras expressões, né? Como às vezes os lapsos, né? As coincidências. Mas nos sonhos isso vem de uma forma muito densa, muito cheia de imagens metafóricas, né? Bom, então essa é uma das coisas que a gente precisa para trilhar esse caminho, é prestar atenção nessa mensagem que o inconsciente está trazendo, para a gente conseguir extrair o máximo potencial da vida, não só na superfície, não só o que a gente alcança na superfície, né? Agora, outra coisa que a gente precisa é se conectar com essas forças internas, que são os arquétipos lá que Jung falou,
né? Essas forças internas, elas nos movem, elas fazem a gente tomar decisões, elas fazem a gente agir como a gente age, né? Elas impactam nos nossos comportamentos. Então, para além das vivências que influenciam isso também, né? Toda a nossa vivência vai influenciar nisso, essas forças arquetípicas também fazem isso. Então, quando a gente ouve esse inconsciente, a gente também entra em contato com essas forças, né? Então, como trilhar? Se você tem um objetivo, você já sabe que você tem que fazer uma trilha de autoobservação. Agora, você já sabe o que você tem que fazer nessa trilha de autoobservação, né? Daí a gente vai para o próximo passo, que é finalmente você conseguir identificar nessa conexão com as suas forças internas, conseguir se conectar com o seu potencial único. Porque nós temos um potencial. Todos nós temos, não um, né? Mas assim, mas existem características que são mais sobressalentes, vai? Então você tem um potencial imenso na tua vida. E esse potencial, muitas vezes, ele está escondido lá naquela função da intuição, entendeu? Porque ele ainda não foi manifestado, ou foi manifestado de uma maneira muito tímida, muito reprimida, às vezes até. Porque a vida concreta, ela reprime um pouco as coisas que não são muito... É, que não são muito racionais, né? Que não são muito concretas. Então, a gente acaba manifestando esse potencial quando ele ainda não está manifesto, né? Quando ele ainda não está desperto, não tá desenvolvido, a gente acaba manifestando ele nas nossas crenças, nas nossas paixões, nos nossos desejos, na nossa autenticidade, né? Quando você olha uma pessoa e fala assim, aquela pessoa é tal coisa, é aquela característica que chama atenção em relação a todas as outras características que aquela pessoa tem, né? Então, isso, muitas vezes, é esse potencial que ele acha brechas, é como se ele fosse uma luz que está meio escondida e, de repente, ele acha uma brecha e faz, tá, vou aqui, vou ali, né? Então, ele se manifesta dessa maneira. Agora, a partir do momento que você identifica esse potencial e você traz ele para a vida concreta, é aqui, gente, é aqui que a magia acontece. Porque é você transformar algo que está escondidinho dentro de você e você abrir a porta para ele aparecer e se manifestar. Ele se transforma na sua missão. E eu não estou falando da missão naquela visão muito romantizada, né? Não estou falando assim, por exemplo, de propósito, naquela coisa, propósito de vida, porque às vezes parece uma coisa tão inalcançável que às vezes parece até meio mitológico, não parece uma coisa da nossa vida concreta. Mas não, eu estou falando disso reverberar na nossa vida concreta mesmo, né? Que é quando você consegue pegar todo esse teu potencial e manifestar ele de forma mais consciente na sua profissão, nas suas relações, nos seus desafios, no seu dia a dia, né? Então, para mim, a magia da vida é isso, é esse trabalho contínuo, né? O tempo todo da gente trazer isso para o nosso dia a dia, trazer as nossas capacidades para o nosso dia a dia, tá? E daí, o que significa isso, né? É transformar a sua vida numa vida mais significativa e coerente com quem você é. Porque quando você fala de natureza única, você está falando daquele potencial. Esse potencial, quando ele aparece, quando você... Vocês já ouviram um ditado que fala assim, quando você vê uma coisa, é impossível você desver? É isso. Quando você encontra o teu potencial, não tem como você colocar ele de novo dentro de uma gaiola, né? Você precisa manifestar ele. E quando você manifesta, isso é autenticidade. É você conseguir ser quem você realmente nasceu para ser. Porque eu acho que a vida concreta da gente também, muitas vezes, afasta a gente de quem a gente realmente é. Né? Então, é como se você fosse aquela tartaruguinha, é como se quando você entrasse no mar, você virasse um tubarão, virasse um golfinho, virasse qualquer coisa, porque você começa a se adaptar tanto ao mundo que você deixa de ser quem você realmente é. E quando a gente encontra esse potencial único e aprende a manifestar ele, o que a gente faz é conseguir essa autenticidade da gente realmente ser quem a gente nasceu para ser, né? Bom, eu trouxe aqui para vocês também um sonho, tá? Por que eu trouxe um sonho? Eu quero fazer a interpretação desse sonho para mostrar para vocês. E eu trouxe esse sonho aqui por um motivo muito simples. Eu falei para vocês que eu comecei o meu caminho falando, me expressando através da arte, né? Me expressando através das imagens. O que acontece? Eu percebi
por um tempo, assim, que eu queria trazer o trabalho, isso já tem tempo, tá, gente? Mas eu queria avançar mais no trabalho de autoconhecimento, mas eu estava com medo. Falei, vou perder a minha clientela, né? Que era a clientela que vinha mais para as atividades artísticas mesmo. Eu vou me deparar com algumas objeções, né? Que as pessoas não acreditam muito em sonho. Eu fiquei com um pouco de medo de entrar nessa seara. E tem uma coisa que eu faço que é conversar com o sonho, né? Porque essa comunicação com o mundo interno, você cria um canal de comunicação. Então, não é que eu não espero milagre do meu inconsciente, mas é como se fosse uma meditação muito profunda, onde você se conecta com alguma coisa muito íntima, muito interna, muito sua, né? E eu faço isso, eu faço tipo um ritual antes de dormir, né? Quando eu tenho dúvidas, porque o sonho traz isso, ele te traz caminhos de solução, ele te traz clareza, ele te mostra origem de comportamento, origem de traumas que você precisa superar, ele te traz caminhos, novas possibilidades. O sonho é muito mágico. Ele pode ser um sonho curador, ele pode ser um sonho de clareza, ele pode ser muitas coisas, né? E, enfim, esse sonho para mim foi um sonho de clareza e de caminho, de orientação, né? E eu vou contar para vocês como foi o sonho, vou fazer a interpretação dele e depois eu vou falar do desafio de 21 dias, tá bom? Então o sonho ele começa assim, ó, eu estava do lado de fora de uma cabana que eu sabia ser a minha, que eu sabia que era a minha cabana, mas eu nunca vi na vida desperta. Ela ficava numa floresta que mesclava árvores altas de copas amarelas, vermelhas e de um verde muito vivo. Na porta da cabana, uma senhora bem idosa, cabelos e chapéus brancos, tinha um olhar simpático. Eu sabia que ela era a rainha da floresta. De repente, o ambiente muda. Estou na mesma floresta, mas num nível superior ao da cabana. A rainha, ela está num nível mais alto ainda, diante de uma árvore gigante, cujas raízes ligavam os dois níveis, né? Aquele nível mais alto e onde eu estava. Ela sorri para mim e coloca uma pequena flor amarela encaixada no tronco dessa árvore. Eu olho para as minhas mãos e eu estou segurando uma tesoura de colagem. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre interpretação, mas também quero só fazer uma explicaçãozinha rápida, né? Jung e Marie-Louise Wolframs, eles tinham um método de análise de sonho, que era um método que eles recorriam no momento que aquele sonho não fazia sentido, tá? Assim, porque o sonho, a gente precisa entender isso. Existem dois níveis de interpretação. Existe um nível de interpretação que a gente sente, que a gente entende, que a gente compreende de uma forma mais intuitiva. E existe também esse método. E eu, normalmente, quando eu vou fazer uma interpretação de sonho, eu meio que mesclo essas duas coisas, tá bom? No método, muita coisa que a gente traz no método vem dessa significação coletiva ou arquetípica, tá? Então, quando fala assim, a árvore significa self, eu não estou inventando isso. Existem estudos na mitologia comparada, estudos da psicologia analítica, que mostram que nesse inconsciente coletivo, quer dizer, criado por essas civilizações originárias, até pelas atuais, existe um sentido ligado a uma determinada imagem, tá bom? Então é assim que a gente vai trabalhando o sonho. Então, nesse sonho, eu estava do lado de fora da cabana. A cabana é uma casa, a casa é uma estrutura de vida. Então, no sonho, eu estou falando da minha estrutura de vida, tá? Eu estava ali, só que ali era uma cabana onírica, muito onírica, gente. Era uma cabana de contos de fadas, assim, ela era toda de pedra, ela tinha um telhadinho de sapê, ela tinha lá uma chaminézinha, sabe? Ela era toda de contos de fada. Então, quando ela fala dessa cabana, o sonho mostra essa cabana, ele está mostrando a minha estrutura de vida onírica, quer dizer, esse aspecto da minha vida, né? E daí, olha só, eu estava numa floresta. A floresta, no sonho, ela se relaciona ao inconsciente coletivo. Isso é de muitas, muitas, mas muitas histórias, muitas lendas. A gente remete à floresta a um local mais obscuro, mas mesmo as florestas encantadas, é onde tudo pode acontecer. É obscuro, não no sentido
É como a gente fala da energia feminina, quando a gente fala que é uma energia lunar, que é uma energia mais sombria. Não é o sombrio no sentido negativo, é sombrio no sentido mais introspectivo, né? Então, a floresta, ela traz um sentido de inconsciente aqui. E aqui ela fala de árvores muito altas, né? E essas árvores eram amarelas, laranjas, vermelhas. E o que, que acontece? O Jung, uma outra coisa que Jung fazia era comparar o processo de individuação com a jornada alquímica. A jornada alquímica, né, é aquela coisa de transformar o chumbo em ouro, né? E Jung, ele trouxe essa metáfora para o nosso desenvolvimento emocional. E cada etapa dessa jornada alquímica, cada fase dela tem uma cor específica. E aqui as cores que mostram nessa floresta são as cores das fases alquímicas mais avançadas, porque as primeiras fases alquímicas são as mais sombrias, as mais difíceis, as que têm mais desafios, né? E as mais avançadas são as mais coloridas, né? Então, quando a gente vai chegando ali no amarelo, no laranja, no vermelho, a gente está chegando perto da rubedo. Então, aqui a gente mostra esse aspecto da minha vida, naquele momento da minha vida, com um nível de consciência mais avançado. Naquele momento, aquele pequeno. Não estou falando que eu sou um ser evoluído em relação a ninguém. Todo mundo vai ter algum aspecto da vida que está mais evoluído e outro que está menos evoluído. Nesse aspecto da minha vida, que eu estava colocando todas as minhas forças, toda a minha energia, né? Eu estava com um nível de consciência mais elevado, tá bom? E daí, gente, aparece a porta da cabana. O que, que acontece? A porta, ela é como um portal de transição de um espaço psicológico para outro espaço psicológico. Então, dentro da cabana, eu estou na minha estrutura de vida, aquela coisa concreta, é a coisa do material, da minha vida, do meu dia a dia, né? Do outro lado da cabana, do lado de fora, eu estou no inconsciente, né? Eu estou me aprofundando no mundo espiritual, né? No energético, no emocional. E daí ali eu encontro quem? Eu encontro a rainha da floresta, uma senhora de cabelos brancos, toda branquinha, tudo branquinho, né? E o branco é uma cor que representa a albedo, a fase da clareza, do entendimento, né? Então ela me traz essa clareza. E ela é um símbolo arquetípico da sabedoria. Ela é um símbolo arquetípico do guia espiritual que te mostra os caminhos, né? O idoso, a pessoa, né? Mas, e além dela ser uma idosa, ela ainda era a rainha da floresta, né? Então, essa é a primeira parte do sonho. A segunda parte, porque sonho é assim, né? A gente está num ambiente, de repente muda o ambiente todo, né? E na segunda parte, eu estou atrás dessa cabana, só que eu estou num nível mais alto, então eu olho a cabana lá para baixo, eu vejo a cabana lá embaixo. Quer dizer, a minha vida concreta, né? A minha estrutura de vida, ela é inferior, porque eu estou falando de um outro espaço psicológico interno, que era desse espaço onírico, né? Dessa minha missão, desse meu propósito que eu estava buscando. E daí, essa senhora, essa rainha, ela está num nível superior ao meu. Quer dizer, eu estou numa trilha. Naquele aspecto da minha vida, eu ainda não tinha alcançado o nível que eu posso alcançar, né? Eu ainda tenho algo a trilhar. E ela está do lado de uma árvore gigantesca. E assim, a árvore gigantesca desse sonho, gente, era a árvore. Assim, eu acho que não existe no mundo uma árvore tão grande, né? Então, é uma árvore assim muito enorme. Então, quando você olha uma floresta num sonho, é o inconsciente. Mas quando você vê um elemento da natureza com essa grandeza, com essa força, daí não é mais o inconsciente, daí é seu self. É como se dentro dessa floresta gigante, que é o inconsciente, está o centro de tudo, que é essa árvore representando a essência mais pura. E essa árvore, ela está enraizada em cima e no meu nível, quer dizer, eu estou conectada a algo e trilhando esse caminho para chegar lá, né? É bonito, não é? E daí, essa rainha da floresta, o que ela faz? Ela pega uma florzinha amarela, bem, bem singela, e coloca ali no tronco. Gente, essa florzinha, ela quase some no tronco, porque a árvore era muito grande e a flor era muito pequena. Então, ela coloca ali no tronco. O que esse sonho está mostrando, né?
que a minha fragilidade, a minha, assim, eu só, naquele aspecto da minha vida, só estava começando a florescer, eu só estava começando a manifestar, né? É uma coisa muito delicada ainda, que ainda precisa se nutrir do tronco do self, né? Do tronco da minha essência, né? Ali, da onde a raiz leva os nutrientes até o tronco, né? E o sonho acaba comigo fazendo o quê? Olhando a minha mão e vendo a minha tesoura. E, gente, olha só, sonho nunca é igual para todo mundo. Os significados nunca são iguais para todo mundo. Eles são adaptados num conjunto dos elementos que se unem no sonho, da vivência que você está tendo, do momento que você está vivendo, é um conjunto de tudo. Então, por exemplo, uma tesoura é um símbolo arquetípico de uma das operações alquímicas, que é a separatio. Mas no sonho, ele traz a representação do meu ofício. Por quê? Porque eu trabalhava com colagem criativa. Então, no sonho, ele me traz aqui, ó, é aqui esse caminho. É através dessa tesourinha aqui que você vai começar a plantar o teu caminho, né? Então, esse sonho, quando eu despertei dele, e ele foi, assim, eu estou fazendo um resumo aqui, tá, gente? Foi um sonho maior, foi enorme esse sonho, mas eu estou trazendo um resumo aqui dos principais pontos para vocês perceberem como um sonho é capaz de te mostrar o caminho. Assim, vai com fé, porque é aí que você está indo no caminho certo, tá bom? Bom, gente, então agora eu vou falar sobre o desafio para vocês, e depois que eu falar sobre o desafio, eu vou abrir aqui para a gente tirar dúvidas. Ó, a Cris está falando de um sonho, daí a gente pode conversar um pouquinho sobre os sonhos de vocês, mas aqui eu vou falar primeiro sobre o desafio, para abrir o microfone depois, tá bom? Como que vai funcionar esse desafio, gente? É o seguinte, esse desafio é o desperte a sua intuição. Por quê? Porque você começar a aprender sobre os sonhos, eu vou falar sobre símbolo nesse desafio, mas falar sobre os sonhos, antes a gente precisa se conectar com esse mundo interno. Antes de tudo, a gente se conecta. Depois que a gente se conecta com o mundo interno, daí a gente começa a mergulhar mais nos símbolos, né? E uma reclamação que eu escuto muito das pessoas é que elas têm dificuldade de sonhar, têm dificuldade de lembrar do sonho, têm dificuldade de entender os sonhos, de sentir os sonhos, né? Então, esse desafio de 21 dias é um desafio para te ajudar a se conectar com essa força da sua mente, que é a intuição, né? Para aumentar essa sensibilidade para o mundo que te rodeia, para o mundo. Quando eu falo o mundo que te rodeia, são esses elementos invisíveis do mundo que te rodeia, mas que interferem tanto no seu dia a dia, no seu comportamento, tá bom? Nas suas decisões. Então, vai ser um desafio onde a gente vai trabalhar como? Durante 21 dias eu vou falar sobre algum símbolo, eu vou trazer um símbolo e falar sobre eles. Esse símbolo, ou é um símbolo que aparece no sonho, ou que é muito importante na interpretação dos sonhos, tá bom? Além desse símbolo, eu vou mandar esse símbolo em áudio, tá? Então, todo dia eu vou mandar um áudio com um símbolo diferente. E também nesse áudio eu vou mandar uma tarefa. É uma tarefa simples para você se conectar com a sua intuição. Além disso, esse desafio ele vai ter bônus. Então, no primeiro dia, por exemplo, hoje à noite, né? Porque eu vou liberar às 20 horas, todo dia às 20 horas, tá? Então, hoje à noite, quando vocês acessarem esse primeiro áudio, vocês também vão acessar uma aula bônus, que é do Diário dos Sonhos. Então, vocês vão nessa trajetória, vocês vão ganhar alguns bônus e vão vivenciar isso, símbolos e tarefas, tá bom? No dia 30, eu vou fazer uma oferta do meu curso Oráculo dos Sonhos para quem quiser continuar nessa trajetória, quem quiser se aprofundar, para quem quiser aprender a ler os sonhos, tá? E vai ser uma oferta única que vai durar do dia 30 ao dia 1º. No dia 1º, às 23h59, acabou a oferta, volta para o preço normal, volta sem os benefícios que eu vou oferecer no dia 30. Então, no dia 30, a gente vai ter outro encontro aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa jornada de autoobservação. A gente vai falar sobre mitologia pessoal. Qual é o mito que você tem na tua vida? Qual é o seu mito? Quem é você nessa jornada heróica da vida, né? E depois eu vou fazer a oferta do Oráculo dos Sonhos. Tá bom, gente? Então, não, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar uma coisinha que eu acho que vocês vão gostar de ver e que é muito legal. Quer ver? Deixa eu ver onde que eu abro aqui. Aqui, ó.
Eu vou mandar o link para vocês, para o desafio, tá? Como vocês vão receber o desafio. Quando vocês clicarem no link, vocês vão cair numa página como essa aqui. Nessa página, vocês vão cadastrar, é gratuito, tá? Vocês vão cadastrar. Quando vocês cadastrarem, vocês vão ter que entrar no e-mail de vocês. Lá no e-mail, vocês vão receber um e-mail como esse aqui, ó. Vai estar escrito: você recebeu acesso ao conteúdo Desafio dos Sonhos, dia 1, livro sagrado. Vocês vão vão abrir esse e-mail e vão clicar nesse botão preto aqui, ó, acessar agora, tá bom? Quando você acessar, o que vai acontecer? Você vai entrar na minha biblioteca de símbolos, tá? O que é a minha biblioteca de símbolos? Ela é como um Netflix, gente, tá? Os meus conteúdos não estão todos aí, tá faltando muito conteúdo meu, ainda vou colocar todos os meus conteúdos aí, mas aqui você vai ter essa biblioteca de símbolos onde você vai encontrar, nessa primeira fileira aqui, Desafio dos Sonhos 21 dias. Vocês estão vendo? Aqui embaixo, vocês estão vendo, gente? Só me fala se vocês estão enxergando tudo, porque às vezes quando eu mudo de tela não aparece. Sim. Tá vendo a biblioteca de sonhos aqui? Então tá, aqui na biblioteca de sonhos, vocês vão ver então que tem, ó, duas colunas, tá vendo? Duas fileiras. A primeira fileira é do desafio, a segunda são de cursos, workshops meus, que eu ainda vou colocar tudo aqui, tá faltando coisa, mas o que vocês vão ter acesso nesse momento é a essa primeira fileira, que é o desafio dos sonhos, 21 dias, tá? Cada dia aqui, ó, é um símbolo que eu vou falar. Eles vão estar bloqueados. Você vai até o dia 1º aqui, ó, vai rodando aqui até chegar o dia 1º, e o dia 1º está liberado, ó, livro sagrado, dia 1. Quando você clicar nele, você vai abrir ele como uma aula. Aqui já tem a aula bônus do Diário dos Sonhos que eu falei, tá bom? Se vocês arrastarem para baixo, vocês vão achar a gravação aqui, ó, arquivo da aula. Dia 1, livro sagrado, é um arquivo em MP3. Vocês vão baixar, vão clicar aqui, vai aparecer essa tela. Vocês vão baixar e vão ouvir esse áudio, tá bom? O áudio vai falar sobre o símbolo, o livro sagrado, e vai ter a tarefa de vocês. No dia seguinte, vocês vão vir de novo aqui nessa página, vão no dia 2, vão clicar no dia 2, vão baixar o áudio até o dia 21. Então, cada dia vocês vão ter aqui acesso a um conteúdo diferente, tá bom? Vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Me fala aí, gente. Vou beber uma aguinha aqui. Nenhuma dúvida, gente? Gostou? Bonito, né? Eu também achei lindo. Então, é isso. Eu vou depois, então, às 20 horas, eu vou colocar às 20 horas, lá no grupo, eu vou colocar o link para vocês se inscreverem e entrarem lá naquela biblioteca linda de sonhos, de símbolos, onde vocês vão acessar, tá bom? Pode falar, Cris. Você está com dúvida? Pode falar. Aí eu só fiquei com dúvida assim, aonde que vai escrever, vai vir no e-mail a inscrição ou vai vir no grupo? Então, isso que eu acabei de falar, eu vou colocar no grupo hoje às 20 horas, todo dia às 20 horas, eu vou colocar um lembrete que o material foi liberado lá, do dia do desafio, tá bom? Daí você vai clicar, hoje você vai clicar e vai se inscrever, depois você vai no seu e-mail, clica no botão para conseguir entrar na... Porque depois que você se inscrever, você tem que ir até o seu e-mail para poder acessar a biblioteca, tá bom? Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Hoje eu sonhei que eu conversava com meu marido e da minha boca saíam lindos cristais, e o meu marido os reconhecia e os chamava pelos nomes: quartzos, ametistas, azuis e verdes e citrinos. E eu olhava para os cristais da minha mão e eles não paravam de brilhar. Que lindo sonho! A Cris tem uns sonhos muito. A Cris já foi aluna do oráculo, né, Cris? Ela tem uns sonhos muito alquímicos, a Cris, assim, muito místicos, né? Mas, assim, os cristais, eles falam muito da albedo, né? Eles falam muito da clareza, da fase alquímica da clareza, da compreensão, do entendimento. Tudo que reflete remete a essa fase, né?
Então, é um sonho muito, muito bonito mesmo, muito legal. Tá bom, Sério? gente? Oi, Selma, pode falar. Boa tarde. Boa Desculpa aí, tarde. primeiro o atraso, tá? Me tire duas dúvidas. São atividade 21 dias. A atividade sempre baseada no sonho. Quando a pessoa não sonha, Não, não são e atividades para sonhar, sabe por quê? ah, Elas são para você se conectar com a sua intuição. Por quê? Exatamente porque as pessoas estão com dificuldade de sonhar, exatamente porque as pessoas estão com dificuldade de lembrar das coisas que acontecem dentro delas. Porque todo mundo sonha todo dia. Todo mundo sonha, a gente só não lembra. E por que que a gente não lembra? Porque a gente está muito conectado com o mundo externo, com o mundo concreto. Então, as atividades são atividades para você começar a alimentar essa intuição, e isso ajuda você a começar a lembrar dos sonhos, entendeu? Os sonhos é outra e, etapa. e a atividade que é feita, ela vai ser postada em algum canto? Se vocês quiserem, tá bom? E eu sugiro que vocês postem e me marquem, me mandem para mim no direct, que eu adoro ver, mas vocês não são obrigadas a fazerem isso. Mas eu gostaria, inclusive, que vocês dessem opinião, que vocês falassem mesmo, para eu poder saber como que está sendo a experiência para vocês, tá? Direito à dúvida, Selma? Tirou, mas é porque a pergunta em relação à postagem é porque eu sou aluna da Despertar Criativo, né? Ah, E como na época, então. E como na época eu não pude acompanhar as postagens e tudo, eu entrei naquela turma do Telegram, observei, assisti algumas mentorias suas, estou revendo, mas é porque essa interação entre o grupo, entre o trabalho que as pessoas desenvolvem, as tarefas, a troca disso é que enriquece muito os seus cursos, né? É, Então, por isso que eu estava lhe então, perguntando, que a gente faz a nossa visão, aqueles ATCs, aquelas coisas, tudo que a gente fazia, e aí se você não coloca para o outro, não se expõe um pouco, você tem a sensação assim que você está sempre guardando para você, é, né? É como se você não estivesse evoluindo. então, Selma, mas assim, num desafio aberto, eu teria seria muito complicado eu fazer isso, que realmente é uma coisa que acontece dentro dos cursos, né? Que é essa exploração dos próprios símbolos. Quer dizer, quando você coloca isso em prática, a gente faz essas atividades para conseguir explorar melhor o que apareceu em cada símbolo que a pessoa trabalhou e tudo mais. Mas isso num desafio aberto fica um pouco inviável, porque são muitas pessoas que às vezes pegam no meio do caminho, pessoas que entram no meio, ou entram no meio do caminho, ou que começam a fazer no meio do caminho, ou que nunca tiveram experiência. Então, as pessoas, assim, não está nivelado, né? Então, é muito difícil fazer essa parte, que é uma parte de mentoria, né? Essa parte que você está falando, como você mesma falou. Às vezes eu entro na mentoria para assistir, né? É uma parte de mentoria mesmo. Então, o desafio ele é uma experimentação, né? Então, é assim, e é uma experimentação que eu espero que traga muitos benefícios para vocês, mas não é um aprofundamento do que o sonho é capaz de fazer por vocês, né? E isso depois, para quem quiser entrar, a gente vai ter, tá bom? Agora, o seu curso, o curso que você oferece pós essa pincelada, para a gente ter uma ideia, ele tem essa interação, não é? Que é uma coisa mais fechada, não é isso? Tem, Restringe, não é? tem sim, tem sim. Porque quando as pessoas começam a fazer o curso dos sonhos, elas têm muitas dúvidas, assim, ai, ó, mas a interpretação vai por essa linha, não vai, assim, estou em dúvida. Então, tem uma comunidade, tem as mentorias, onde a gente treina como que a gente faz interpretação de sonho na prática, entendeu? Daí vai ter, sim. Daí eu vou contar para vocês no dia 30. Dia 30 eu conto tudinho. Tá certo, obrigada, viu? É porque eu tenho que fazer aqui um relato, né? Muita gente acha que tem pessoas que já fizeram curso com você. É porque eu tenho, assim, eu conheci você na pandemia, né? Aham. E eu tive assim uma empatia por você, assim, sabe assim quando o santo bate, quando a gente tem eu digo, se eu não sou espírita, mas se eu fosse, eu diria, noutra vida, essa mulher foi minha parente. Porque eu olho assim para você, você enche assim a minha casa de coisa boa, sabe? Ô, Eu querida, gosto de sorriso, eu obrigada. gosto do que você fala, eu gosto da maneira como você ensina. Eu sempre indico, eu digo, dê uma olhada, mostre onde as suas redes e tudo. Porque eu acho sensacional o que você faz.
Tô feliz. Então, assim, por isso que eu acho que toda vez que você faz uma mentoria, que você faz alguma coisa, eu acho muito enriquecedor, sabe? Eu acho que você tem muita luz, sabe? Eu acho. É Obrigada, que uma coisa... Na minha eu, vida, é isso você que eu falo que sempre... a gente vai criando uma egrégora, realmente, assim, no sentido literal, né? Onde as pessoas vão se unindo, porque eu acho que é isso, é uma coisa que você planta e você recebe. É porque, assim, isso só acontece porque eu recebo também. Selma, pode ter certeza. Né? Então, assim, eu também me sinto muito privilegiada por essa troca, né? Também ganho muito com essa troca, entendeu? Mas é porque assim a gente é oferecido muitas coisas na internet, principalmente na época da pandemia, né? Tudo era virtual e tal, mas tem pessoas que não têm, viu? Não tem esse seu jeito, não tem mesmo. Ah, Tem que obrigada. ter uma coisa forçada, né? Acho você muito espontânea, acho você muito especial. Na minha vida, você só traz coisas positivas, tá bom? Só queria Obrigada. deixar registrado, porque assim é uma. Como o pessoal diz aqui no Fortaleza, que eu sou do Ceará, você mora no meu coração, não paga condomínio, não paga nada, sabe? Essa é uma coisa gratuita. Obrigada, obrigada mesmo. Não estava esperando por isso, mas fico muito feliz mesmo de saber, né? Às vezes, tá vendo? Às vezes a gente não conversa muito, né, Selma? Assim, quer dizer, quando foi que a gente conversou, né? Então eu fico feliz porque às vezes a gente não sabe como que a pessoa está lá do outro lado, como que a pessoa está aceitando, como a pessoa está recebendo, né? Então eu fico muito feliz mesmo. Obrigada mesmo. Você me deu um presentão hoje. Obrigada. Gente, mais alguém quer falar? Alguém tem alguma dúvida? Eu espero que você Oi, Séries. tenha bastante, Meu viu? nome é, Oi, meu Fabiola. nome é Fabiola, tudo bom? Estou um Tudo. pouquinho rouca, peguei uma gripe fortíssima, estou um pouquinho rouca. Aham. Eu estou achando maravilhoso, Séries, participar com você a primeira vez. Ai, que bom. Também sou do Nordeste, sou de Recife, estou no trânsito voltando para casa, mas não podia deixar de assistir de jeito nenhum. Ai, que E legal. falar que é muito importante para mim esse tema de sonhos, porque diferente de uma amiga que falou que não sonha, eu sonho muito e desde criança, a Aham. ponto de em algumas fases da minha vida eu ficar com medo de dormir, porque eu sabia que iria sonhar, né? E assim, eu já tive sonhos, vários tipos de sonhos. Uhum. Sempre fui às vezes para o Google Aham. para ver que interpretação é, o que isso quer dizer, porque alguns sonhos marcavam. Uhum. Alguns sonhos, eles pareciam uma novela, era o mesmo sonho Uhum. durante um período de tempo que eu sonhava, e como se fosse a continuação do sonho. Uhum. E eu ficava assim, meu Deus, eu sonhei o mesmo sonho. Às vezes eram sonhos bons, às vezes não eram sonhos bons. Mas eu sempre me lembrava desses sonhos. E ultimamente eu continuo sonhando. Eu tenho 46 anos, Uhum. sonhei a minha vida toda, mas atualmente eu não tenho lembrado mais dos sonhos. Às Entendi. vezes eu faço um esforço grande para. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sempre me lembrava. Tanto é que eu contava a história para o meu marido, e meu marido ficava, meu Deus, que sonho! Como Mas é olha só, isso? Fabiola, Ele não sonhava. às vezes a gente Ah, precisa de às vezes a gente precisa de um tempo do sonho, sabia? Porque é tanta é, informação é, que o sonho traz, é tanta coisa, é tão forte, é tão rico, que às vezes é uma questão de equilíbrio, assim. Você falou que você sonhava muito e que às vezes você pedia para não sonhar porque você ficava com medo de sonhar, né? Então, o teu é. inconsciente ele vai adquirir, ele vai entendendo essa intenção também. Inclusive, eu falo em um dos dias aí, eu vou falar para vocês sobre a questão da intencionalidade, como faz diferença na hora de você lembrar de um sonho e tal. Então, assim, o próprio desejo de não lembrar também alimenta esse esquecimento, né? Mas, às vezes, ninguém fica sonhando. Eu mesma, falar que todos os dias eu marco meus sonhos todos os dias, não, porque às vezes é muita informação. Às vezes eu falo, vou dar um tempinho, tá precisando parar um pouquinho, porque eu tenho sonhos muito longos, com muita simbologia, e daí eu tenho um sonho com mais de 5 páginas escrito no caderno, então eu começo a entrar naquilo, e a vida da gente é o equilíbrio entre a vida concreta e a vida espiritual,
né? Então, é legal que a gente tenha esse tempo também saudável na vida concreta também. Então, se o sonho está exigindo muita energia nossa, às vezes é o tempo de parar um pouquinho, né? Mas também a Verdade. gente se relaciona com o sonho, quando o sonho é pesado, é, você compreender que ele é um alerta faz muita diferença, sabia? Porque Eu acho. pode falar. Desculpa, pode concluir, concluo. Não, é porque assim, eu mudei a minha visão em relação a pesadelo e a sonho recorrente, né? Porque assim, no final, o pesadelo e o sonho recorrente, ele é um alerta, ele é um aviso, é o seu inconsciente mostrando os caminhos que você está tomando. Ó, esse caminho aqui não vai te ajudar tanto. Olha, a causa pode ser isso aqui. Então, quando você consegue olhar com a lanterna certa, sabe? A direcionar a lanterna para o ponto certo, a sua relação com o medo daquelas imagens muda também, entendeu? E isso é uma coisa que liberta a gente, né? Porque é muito ruim a sensação do pesadelo, né? E eu digo sempre que a gente não é, eu estou messiânica. Uhum. E lá na igreja messiânica, eles falam muito sobre a questão de antepassados. Então, eu me outorguei esse ano, em abril. Uhum. E aí, eles sempre dizem, o messiânico, ele não vem só, é um antepassado que traz. Uhum. E eu acho engraçado que isso se manifestou num sonho. Eu comecei a sonhar com a minha avó paterna, com os meus tios que já faleceram. E assim, como se eles tivessem... E eu sempre dizia, eu posso fazer a faxina como se eu tivesse sido a escolhida da família para estar resolvendo algumas questões, por exemplo, de tios que não se falam. Sei. E aí eu perguntava à minha avó paterna, eu posso fazer a faxina? E eu percebia que no sonho eles estavam muito bem, saudáveis, como se estivessem felizes, mas que eles não podiam se comunicar comigo. Uhum. Iriam falar, né, a linguagem falada, só com gestos. E aí, assim, eu fiquei, meu Deus, só para encurtar bem rápido, minha irmã, ao contrário de mim, não sonha. E aí ela está passando por alguns processos, e aí eu chamei ela, vamos na messiânica, vamos lá receber um jorei. Eu não sei se vocês conhecem de perto, né? É uma filosofia, na verdade, não é uma religião. Não conheço. E aí eu chamei ela e ela não sonha, nunca sonha. Pois depois que ela sonhou com uma mãe de uma grande amiga de infância que já faleceu. Aí ela ficou, meu Deus, ficou assim, eu digo, menina. Aí quando você apareceu falando sobre sonho, eu disse, eu não posso perder esses 21 dias de jeito nenhum. Porque a minha vida toda, assim, agora eu nunca escrevi, sabe, sério, como você. Mas assim, eu vivia muito empolgada com os sonhos. Legal, Fabiola, eu fico contente. Eu acho que você vai aproveitar bastante. Muito, eu espero muito. eu quero te ver aqui no dia 30, hein? Com as tarefas, com o desafio completo dia 30 aqui, ouvindo o nosso próximo encontro, que vai ser um encontro muito bonito também. E olha que eu estou conversando com você e dirigindo, mas eu não vou perder. Obrigada, Séries. Imagina, querida, obrigada a você. Muito bem proveitoso. Um abraço em todos. Obrigada, querida. Tchau. Então é isso, minha gente. Mais alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Senão, vou encerrar essa apresentação. E é isso. Quero ver todo mundo lá na minha biblioteca de símbolos e participando e me contando como que tem sido a experiência. Tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Um beijo. Muito obrigada pela presença de todo mundo e até a próxima.